Olá, pessoal. Nesse sentido, agora, nós vamos trabalhar fazer quase como o Harold Bloom mencionava, uma desleitura daquilo que nós intitulamos, o que a doutrina vem chamando no Brasil, desde pelo menos a Constituição de 88, desde 88, de uma constitucionalização do direito tributário, ou uma constitucionalização do direito, que, em um primeiro momento, pode ser vista como algo somente positivo. E é isso que os livros de direito constitucional, tem vários livros sobre constitucionalização do direito tributário, direito constitucional tributário, o Hugo de Brito Machado tem um livro, o Heleno Taveira Torres tem outro, o Roque Carrasa tem um manual expressivo sobre esse tema, mas todos eles levam a uma visão que a gente poderia chamar de idealista do fenômeno. Ou seja, acreditar que essa relação ela sempre é positiva. Ou seja, que sempre vai ser levada a um aumento progressivo, linear, de melhoria social. Ou seja, todos os problemas dos ramos jurídicos, eles seriam solucionados meramente pela constitucionalização do direito, ou seja, dá um verniz, um aspecto constitucional à realidade, aos ramos do direito, resolveria. Tem um problema entre trabalhadores. CLT não funciona. Sem problema. A gente constitucionaliza o direito trabalhista. A relação entre físico e contribuinte ela está desigual. Tem problema. A gente constitucionaliza, joga na Constituição. E aí os problemas estariam resolvidos. Em um primeiro momento, desde que quando a Constituição de 88 ela foi promulgada, nas primeiras décadas, né, do seu coisa, esse sentimento ele foi quase que unânime na doutrina. E nós percebemos até hoje isso. O que eu quero mostrar para vocês, para os senhores e as senhoras, é que esse movimento ele nem sempre é de ascensão, é positivo. Na verdade, ele pode ser ele pode retirar direitos em um determinado momento. Então, essa é mais ou menos... E como é que isso ocorre? As garantias funcionais elas estão sendo eludidas também por uma perspectiva judicial. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês como é que esse fenômeno ele ocorre. Tá bom? Deixa eu só olhar. Eu vou compartilhar com vocês de novo as nossas lâminas, que elas vão nos auxiliar. Só um segundo. Tá dando para ver, pessoal? Alguém, por favor, fala. Tá dando para ver?
ou não? Tá ok, dá para ver. Obrigado. Sim, professor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é que se entende por constitucionalização do direito tributário. Eu tenho a impressão que quando a doutrina fala, ora em outro momento, eles estão querendo falar de mais ou menos duas coisas. A segunda coisa que eu vou falar, ela é mais recorrente na doutrina, mas eu tenho percebido, a partir de estudos, até mesmo do pessoal do direito civil, por exemplo, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que essa perspectiva ela tem tomado duas posições. A segunda, a doutrina constitucional e do direito público, e aí se encaixa o direito tributário, ela tem uma maior preponderância, que é, quando a doutrina está falando em constitucionalização do direito, nada mais está fazendo do que dizendo que a Constituição ela está no ápice do ordenamento jurídico e que todos os institutos e legislações que, por óbvio, estão abaixo do plano normativo da Constituição devem ser lidos a partir das lentes constitucionais. E, caso esteja em descompasso, seja material ou formal, devem ser retirados do ordenamento jurídico, e aí entraria as chamadas teorias ou do controle judicial de constitucionalidade. Então, talvez o maior nome disso, desse fenômeno, e que está muito em alta, as pessoas tomam como um dado óbvio, necessário, é justamente o ministro Luiz Roberto Barroso, num texto que ele escreveu chamado de o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil, né, sobre o neoconstitucionalismo. Não é o tema da aula, mas acredito que o texto ele tenha vários problemas de ordem teórica e metodológica, mas aqui não é o intuito de nós fazermos, pelo menos por agora, esse tipo de ilação, né? Então, a gente não fazer esse tipo de agora, né, nesse momento. Mas o que é importante falar é que todos nós, em nossa formação constitucional, nós acreditamos, olhando para vocês, nessa perspectiva. Perspectiva que o Otávio Luiz Rodrigues Júnior vai falar lá no Estatuto Epistemológico do Direito Civil, e uma defesa e contra isso que a gente está chamando vulgarmente de constitucionalização do direito civil, do direito em geral, é a elevação a um plano constitucional de matérias reguladas anteriormente no plano. Ou seja, é elevar hierarquicamente a Constituição, normas, temas, institutos que eram trabalhados antes da Constituição por uma legislação que nós diríamos infraconstitucional, ou seja, elevar normativamente ao plano constitucional essas normas e institutos. É um tema que é menos lido, né, menos tratado, mas que me parece que aí sim é a verdadeira constitucionalização, porque é uma constitucionalização formal. Constitucionalização formal. Neste cabedal de uma análise da constitucionalização, vamos tomar aqui o texto do Barroso como o texto fundamental dessa nova perspectiva, dessa análise. O Barroso ele vai dizer que nisso há uma centralidade
primeiro ele vai dizer que isso só é possível pela instituição do que nós chamamos de um pós-positivismo, que não há um problema em asseverar que há um pós-positivismo no direito, e parece muito problemático, é tomar o pós-positivismo como ele é feito aqui no Brasil, que é como se fosse uma superação do positivismo jurídico, e eles utilizam teorias, teses e mecanismos que são equivocadíssimos. No pós-positivismo diz que a gente não deve seguir somente a literalidade da lei, nós devemos fazer uma análise hermenêutica constitucional com bases próprias, que os métodos tradicionais de interpretação ao estilo de Calvão Savigny, eles já não mais são suficientes. O que, na verdade, se esconde atrás desse pensamento é uma vulgata para que o judiciário ele se arvore em uma função precípua primeira como intérprete da Constituição. Por quê? Se nós formos buscar lá no Kelsen, lá no livro mais conhecido dele, que é a Teoria Pura do Direito, lá no capítulo 8, ele vai dizer que a decisão é um ato de vontade e que as palavras, Kelsen é pós-virada linguística pragmática, Kelsen sabe que as palavras têm conceitos diversos. Ou seja, nunca na literatura kelseniana de um positivismo de Kelsen e pós-Kelsen, que é um pós-exegeta, ele vai dizer que o legislador deve seguir a letra fria da lei. Kelsen nunca disse isso. Então, quando as pessoas, os teóricos de Barroso, estão pensando no Kelsen como se ele fosse um exegeta, ou dizendo que o pós-positivismo no Brasil ele é a superação da interpretação fria da lei, eles estão combatendo um inimigo que não existe. Eles criaram um fantoche para justificar suas teorias equivocadas e tem um inimigo ficcional, que não é o Kelsen. Então, é uma construção totalmente artificial. E não se sustenta. Se sustenta de forma nenhuma. Isso, pessoal, nós temos que ter muito aonde estão assentando as teorias que a gente está querendo defender. Porque, em muitas das vezes, é uma construção totalmente equivocada que não leva a lugar algum. Esse é o caso, na minha concepção, do positivismo brasileiro, do pós-positivismo brasileiro. Eles criaram um inimigo ficcional, para utilizar um termo do professor George Zabud, só para justificar seu poder, suas perspectivas. O outro ponto, né, que nos leva a essa constitucionalização do direito é, na verdade, o que ele vai chamar de uma centralização dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais passam a ser a pedra de toque de todo o ordenamento jurídico. E eles devem fazer seus guias, os norteadores, os filtros institucionais de todo o agir estatal, inclusive na tributação. Então, quem é que é soberano? Direitos fundamentais ou tributação? Direitos fundamentais. Os tributos, eles só servem para efetivar os direitos fundamentais. Fora disso, não há uma serventia propriamente dita dos tributos. Tanto e eles pegam isso para justificar, né, a constitucionalização do direito brasileiro, que a Constituição de 88 é a primeira Constituição
em que os direitos fundamentais eles aparecem topograficamente na Constituição antes da, da organização dos poderes, por exemplo, que a tradição brasileira trazia primeiro a organização dos poderes. Então, essa centralização é levada através de um argumento topográfico. Dizer, olha, é tanto verdade que o Constituinte ele escolheu para o Brasil, ele é tão premente essa prevalência dos direitos fundamentais que até na organização do Estado os direitos fundamentais eles têm essa prevalência. Os direitos fundamentais eles não se operam per si, eles precisam de um agir positivo. Esse agir ele se dá de que maneira? Através, especialmente, de um controle judicial de constitucionalidade, que é o que a gente vai chamar, lato sensu, de uma expansão da jurisdição constitucional. E aí você tem uma expansão da jurisdição constitucional para efetivar os direitos. Não por acaso, um dos assuntos mais recorrentes e de maior polêmica na doutrina constitucional e também para a efetivação tributária e lembrando vocês, na administração pública, é a chamada DO, né, ação direta de constitucionalidade por omissão, ou mandado de injunção, em nível difuso, que é a Constituição estabeleceu alguns direitos, requisitos, prerrogativas, mas o legislador entrou em mora, caiu em mora, e não efetivou. Então, você busca o judiciário para fazer essa efetivação. A doutrina do mandato de injunção, anteriormente, nos primeiros anos da Constituição, principalmente quando a gente tinha ministros ao nível do Moreira Alves, era dizer assim, olha, entrou poder legislativo, você entrou embora, você deveria agir e não fez. Você necessita agir. Isso foi os primeiros anos da Constituição. Hoje não é mais isso. Hoje, o legislador, hoje, o judiciário, ele já se arvora no poder legislativo, faz analogias em decorrência da mora do legislador. Isso nos faz pensar em uma questão cardeal do direito público, que é a competência para tanto, o judiciário teria competência para se imiscuir na vontade do legislador, ou ele estaria rompendo com uma competência constitucionalmente que não é sua. Caso recente, me parece, é a criminalização da LGBTfobia, de um lado, e no outro, em um mecanismo difuso, a gente tem a legalização das drogas. É competência do legislativo atuar, do executivo, do judiciário atuar? É uma questão que leva a uma reflexão teórica sobre a separação dos poderes, que eu não teria tempo de fazê-lo aqui sem perder o foco da nossa aula. Mas só para que vocês tenham em mente essas perspectivas. Ganha aspecto notório nessa chamada constitucionalização do direito os chamados princípios jurídicos. Em um primeiro momento, eles se instituem como os princípios gerais do direito, e pelas fases, eles chegam até ao que alguns autores vão chamar de nós temos tantos princípios que nós chegamos a um estado principial de direitos. Eu transcrevo e pretendo ler, porque eu não saberia sintetizar em minhas palavras tão bem como é a escrita do professor Paulo Bonavides. É um verbo muito bem construído, muito... acho que, sem dúvida nenhuma, a pessoa que melhor escreve o direito brasileiro escreveu, né?
romântico, o jeito que ele escreve, muito legal. Eu acho muito bonito, que eu faço questão de ler essa citação para representar o transcurso histórico jurídico que os princípios eles se arvoraram. Né? E o professor Paulo Bonavides, lá no clássico curso de Direito Constitucional, ele vai dizer: as constituições fazem no século XX o que os códigos fizeram no século XXI, uma espécie de positivação do direito natural, não gerada pela via racionalizadora da lei, enquanto expressão da vontade geral, mas por meio dos princípios gerais. Os princípios baixaram primeiro das alturas montanhosas e metafísicas de suas primeiras formulações filosóficas para a planície normativa do direito civil, transitando daí para as constituições, noutro passo largo, subiram ao degrau mais elevado da hierarquia normativa. Aqui, pessoal, o professor Paulo Bonavides, ele faz uma análise em poucas palavras do percurso que os princípios tiveram para o direito constitucional. Né? Para uma concretização principiológica. O que ele quer dizer aqui? Ele vai dizer que ele vai estabelecer 3 fases para os princípios, se vocês quiserem anotar. A primeira fase é aquela que o pensamento jurídico chamou de justnaturalismo. É o que a gente relacionou ontem com os chamados direitos do homem. Ou seja, é uma racionalização de direitos imanentes, naturais, que todo ser humano tem só por conta de ser humano. Neste aspecto, eles não tinham nenhuma potencialidade jurídica. A sua potência centrava-se meramente em perspectivas de uma filosofia do poder, em um âmbito metafísico. Ou seja, que não teriam uma preocupação, uma construção prático-jurídica, mas meramente uma perspectiva de cunho, como é que a gente pode dizer, de cunho abstrato. Então, eles não teriam nenhuma imperatividade na sociedades. A segunda fase é a fase do positivismo, que vai dizer que vai imperar sobre a era dos códigos. E aí eles têm uma potência jurídica, sim, e aí a gente lembra do Carl von Savigny, mas é uma potência supletiva. Eles só existem porque eles são depurados dos códigos, ou seja, eles são, através de mecanismos interpretativos e de depuração, eles são extraídos do código. E tem sua potência como fonte do direito uma potência meramente supletiva, ou seja, acessória. Quando o código não tiver não tiver uma resposta direta, objetiva, a gente recorre aos princípios, que são, nesse sentido, princípios gerais do direito. Contudo, no século XX, especialmente no pós-guerra, e a partir da evidência das teorias materiais das constituições, em que as constituições passam, sim, a viger e a valer de forma plena, o direito constitucional passa a abarcar esses princípios como fonte primária, primordial, essencial.
aí, como fontes primordiais, primárias, que o são, elas fazem, agora, elas são tomadas como norma principal, sendo, no direito constitucional, superiores às chamadas regras. Como vocês sabem, é que eu queria, só um parênteses, acho que todo mundo sabe, que existe uma coisa chamada norma. Norma seria gênero, que tem duas espécies, princípios e regras. Regras são diretas, em um conflito de duas regras, esse conflito é resolvido pelaquilo que o Dworkin vai chamar de tudo ou nada, ou seja, uma regra exclui a outra. Elas têm uma aplicação direta, baixa densidade normativa e baixa capacidade de interpretação. Ao passo que as outras espécies normativas, os chamados princípios, eles têm uma alta carga, uma alta densidade valorativa, permitindo uma maior liberdade do intérprete de escolher. E os princípios, eles são resolvidos não só pela relação do tudo ou nada, mas os princípios, antes de tudo, eles são resolvidos por uma técnica que foi chamada de ponderação, em que você tem, em um caso prático, dois princípios que podem ser aplicados em uma mesma situação, e aí vai caber ao intérprete, analisando, tendo por fulcro o caso concreto, decidir qual norma princípio deve imperar no caso concreto. Ou seja, não há uma exclusão no ordenamento jurídico de nenhuma espécie normativa. Pelo contrário, elas devem ser construídas, a solução, argumentativamente. Isso, com a constitucionalização do direito, ela foi transpassada para todos os ramos do direito, inclusive o direito tributário. Contudo, pessoal, no direito tributário é uma perspectiva problemática, porque nós temos percebido que essa preponderância dos princípios sobre as regras, na hora de decidir, não está levando a uma concretização dos direitos fundamentais, ou seja, não está levando àquilo que um espanhol chamado Pablo Lucas Verdú chamava de uma vontade de Constituição. Pelo contrário, a interpretação está sendo usada para destruir direitos do contribuinte. Ou seja, é uma deturpação do espírito constitucional tributário. O que eu quero fazer com isso, pessoal, é que a constitucionalização do direito, ela pode ser uma coisa que não é somente positiva. Especialmente para os constituintes. Os contribuintes, na verdade. Por isso que eu coloquei esse título aqui. Aplicação jurisprudencial e os direitos fundamentais dos contribuintes. Obstáculos à efetivação. Qual é o mote da nossa conversa? E eu vou apresentar 4 obstáculos que, a partir da doutrina e de autores como Humberto Ava, que é professor titular catedrático de Direito Tributário e Financeiro da Universidade de São Paulo, né, da USP, ele elenca 4. Que é o consequencialismo, o idealismo, o construtivismo e o principialismo. E ele vai dizer, e ele vai mostrar, e eu vou tentar demonstrar para vocês, como esses obstáculos eles são construídos através da atuação jurisprudencial brasileira em deturpação aquilo que é preceituado pela normatividade constitucional. Ou seja, é um arvoramento das decisões judiciais se sobrepondo ao direito,
a atuação legislativa. Até aqui, alguém teria algum questionamento? Seria bom vocês falarem alguma coisa, se discordam, o que estão achando sobre o tema, se pensaram alguma coisa, se pesquisaram sobre esse tema. Ah, professor, não acho que seja assim. Acho que o judiciário está atuando porque há mesmo uma mora legislativa, discordo. Não sei se vocês têm algum questionamento nesse sentido para fazer. Seria muito importante. Senão a gente, né, eu continuo a nossa análise. Voltar a compartilhar. Então, o mote que nós estamos trabalhando e que eu vou continuar com vocês é: o aumento dos princípios não conduz à efetividade dos direitos contribuintes, em decorrência dos modos como a aplicação jurisprudencial se dá. Ou seja, apesar da doutrina e dos livros de constitucional tributário apostarem sempre que a constitucionalização ela vai trazer melhorias, nem sempre isso acontece. Nem sempre. Eu vou explicar e elenquei 4 óbices que vão contribuir para essa falta de efetividade. O primeiro, que a gente chamou, é chamado de consequencialismo. O Antônio Manuel Espanha ele vai dizer que o século XXI, com o neoliberalismo, a gente está passando por uma alteração na cultura jurídica. Nós estamos passando de um Estado de direito para um Estado judicial, em que os princípios, principalmente os princípios constitucionais, eles são tomados como uma cachanga, para utilizar um termo do Luiz Alberto Vará, em que tudo é possível, somente para justificar não a vontade de Constituição, mas a vontade de poder do Poder Judiciário. E aí, eu não olho mais. Ontem alguém falava que nós somos do Common Law, do Civil Law, mas nós, ao importarmos, nós estamos tendo uma racionalidade cada vez mais premente de um Common Law. Nós que temos uma tradição de Civil Law, ou seja, romano-germânica, em que a lei é a fonte primordial do nosso direito, nós estamos passando por uma metamorfose, em que a fonte primordial do direito passa a ser decisões emanadas do Poder Judiciário. Ora, mas isso não é possível. Porque o nosso sistema cultural e jurídico é outro. Isso está levando ao soerguimento do nosso direito. E aí faz com que cada juiz seja um dono da Constituição. O controle difuso de constitucionalidade, que chega muito recurso extraordinário no STF em matéria tributária, ele nos representa isso. Começa no poder judiciário, de primeiro grau, e chega até o STF. Não por acaso, o Otávio Luiz Rodrigues Júnior, nessa tese de livre docência dele, vai dizer que o Supremo Tribunal Federal se tornou uma mini constituinte permanente. Ora, isso pode parecer um oxímoro. Como uma constituinte é permanente? Se uma constituinte ela tem a função precípua de atuar
extraordinariamente feito da Constituição, mas é isso que acontece. A Constituição, ela passa a ser uma mini Constituição. O STF, e aqui eu destaco, em matéria tributária, ele parece ser uma mini Constituição permanente, se utilizando principalmente de normas de cunho principiológico. Porque é vendido para nós que é assim mesmo, tem que ser assim, fora do STF não há salvação. Por exemplo, eu vou utilizar com vocês para analisar como essa nossa mentalidade ela é principialista, que nós levamos em consideração sempre, primeiramente, os princípios. Por exemplo, vamos imaginar um caso muito, muito simples. Eu moro na minha casa, eu tenho direito à propriedade, liberdade. E vamos dizer que vizinho à minha casa há um templo religioso. Na Constituição há um princípio chamado de liberdade religiosa e de manifestação. Vamos dizer também que esse templo religioso, ele, nos seus atos, ele usa um som, momentos louvores, cultos, atos, eles é muito, muito alto e me atrapalha. Leva exacerbado, é algo que fere o meu direito de privacidade, de liberdade, de estar em casa, da casa como um refúgio. E vamos dizer que a gente entra com um processo, que eu peça para que eles cessem esses barulhos. Está me incomodando, está ferindo direitos fundamentais meus. A gente entra numa resolução. Para uma pessoa que acredita nessa chamada constitucionalização, um juiz que é formado sobre lentes neoconstitucionais, ele vai dizer, ora, nós temos um conflito de princípios aqui. Eu tenho direito de liberdade, privacidade de um lado, e direito à liberdade de manifestação religiosa de outro, ambos albergados pela Constituição Brasileira de 1988. A única solução para esse tipo de juiz é dizer, ora, devemos fazer uma chamada interação entre esses direitos fundamentais, entre esses princípios fundamentais. Não me parece que essa seja a melhor resposta. Por quê? Aí você vai dar muita liberdade ao judiciário. Ora, se o membro do judiciário for ateu ou de religião, ele vai levar em consideração isso. Porque desde Gadamer, no seu Verdade e Método, nós temos pré-compreensões, nós temos preconceitos, nós não decidimos no vácuo. Então, ele vai decidir pró-liberdade fundamental do indivíduo. Agora, se ele for uma pessoa devota, se ele for daquela igreja, vai decidir favorável à igreja. Então, percebam que qualquer uma das respostas, elas não são suficientes. Ou seja, elas são ineficazes. Melhor seria, aqui, uma coisa muito fácil. Trabalhar esse conflito a partir de regras que têm eficácia direta, não precisam ser mediadas. Pessoal, vamos no código de postura do município e vamos ver quantos decibéis é permitido você fazer manifestação até determinado horário. Ou seja,
Se a igreja ela passou dos decibéis, o templo passou dos decibéis, manda baixar. Mas se ela estiver na margem, ela tem um direito de manifestar. Então, percebam que eu não preciso racionalizar sempre a partir da Constituição. Às vezes, o direito infraconstitucional, ele nos possibilita isso, sem precisar recorrer à matéria constitucional. Você não precisa constitucionalizar tudo. Porque, às vezes, a constitucionalização ela leva a um tema candente do direito do Estado de Direito, que é a segurança jurídica. Que é a segurança jurídica. Que é a base do direito constitucional. João, o Cleverton e o João levantaram a mão. Querem fazer alguma intervenção? Cleverton quer fazer primeiro. Ele é surdo. Olá, boa tarde. Está ouvindo, professor? Estou sim. Tá. Então, boa tarde. Eu gosto muito, né? Meu nome é Cleverton. Eu gosto da intérprete Ana Célia. E ela é o apoio de Miriam, que me ajuda aqui. Então, uma explicação que eu quero. Uma igreja, perto de um fórum. Aí tem o juiz lá, né? Um grupo de advogados todos. E aqui do lado tem uma igreja, né? Que fala em Deus e que invoca Deus. Pode ser perto um grupo Sim. de... Não há uma vedação à instituição de templos perto de ambientes forenses. Ok. Mesmo porque, como o país é laico, toda manifestação religiosa é possível. Não só, por exemplo, um templo cristão, mas templos ou terreiros de matriz africana também. Então, não há impedimento. O impedimento seria se as atividades desse templo, desse terreiro, eles prejudicassem os direitos de outrem. Ou seja, o culto que eles fazem, as manifestações religiosas que eles fazem, eles interferem no bom andamento das atividades forenses. Aí sim. Eu lembro, não é nesse sentido religioso, mas eu estava fazendo uma audiência aqui no Fórum do Crato. Passou um carro de som um carro de som de políticos, né, de propaganda eleitoral. É permitido, todo mundo sabe que pode ser feito. Contudo, o carro parou vizinho ao fórum e num patamar elevadíssimo. E aí o juiz mandou apreender o carro. Ou seja, não é porque ele fez aquela atividade, é porque ele abusou da atividade. Isso também se centra e pode ser lido através de mecanismos religiosos também. Caso o templo religioso, a denominação religiosa, ele abuse, ele extrapole e, com isso, venha a incomodar ou atrapalhar as atividades públicas, ele sim pode ter seu direito cerceado, mas só na medida em que prejudique. Não sei se eu respondi a contento, se não, pode perguntar que eu volto à temática. Obrigada. Então, pessoal, é isso. Não é o ato, mas o abuso. Porque aí você vai estar desconsiderando o princípio cardeal do Estado de Direito, que o Max Weber, no início da modernidade, já vai preceituar. Que é justamente o Estado de Direito se baseia na segurança jurídica. Se a gente não tem uma segurança jurídica, a gente não pode dizer que nós temos Estado de Direito.
que o Estado de Direito ele se lastreia justamente na segurança jurídica, na legalidade. Né? Vamos voltar aqui para falar do consequencialismo. O que eu estou falando quando eu menciono o que é o consequencialismo? A percepção de que mais importante do que a norma, o preceito jurídico, escrito, normativo, geral, abstrato, é o resultado da decisão. Então, o juiz, ao analisar o caso, ele não vai analisar primeiro a lei, o que está preceituado na lei. Ele vai ver quais são os fundamentos econômicos, os impactos na realidade de sua decisão. E, a partir daí, ele vai construir uma resposta. Ora, mas isso é muito arriscado, muito arriscado. Não dá para considerar que isso seja possível. Ao passo de, se isso for considerado, nós estejamos acreditando que há uma leitura externa ao direito e que o direito não é uma estrutura autônoma social. Por isso que esse é o problema de perspectivas e teorias chamadas teorias econômicas do direito, análise econômica do direito. Por quê? Você destrói o edifício normativo jurídico para jogar a economia e ler o direito através da economia, e não mais por uma racionalidade civilizacional. Nesse sentido, eu analiso não mais a realidade jurídica como uma conquista civilizacional, mas como os custos. Professor, teria como o senhor explicar melhor? Claro, rápido. Como é isso? Eu analisar, em vez... eu tomo os direitos sociais não como uma conquista civilizacional de revoluções em que pessoas morreram, foram assassinadas, lutaram em busca de direitos fundamentais. Mas a minha pergunta é, quanto é que vai custar isso? Qual o impacto no orçamento? Percebem que eu analiso a finalidade, os gastos, e não tomo os direitos como uma perspectiva primária e primordial da civilização. Aí os direitos passam a ser somente custos. Aí dizem assim, quem que não já viu? O orçamento não cabe no Estado. O orçamento não cabe na Constituição. Pessoal, quem é que é soberano? É a Constituição ou o orçamento? Quem deve imperar? É a Constituição ou o orçamento? É a Constituição. O orçamento não é um fim, é um meio para se concretizar a Constituição. O orçamento não é um fim em si mesmo, mas ele é meramente um meio para efetivar os dispositivos constitucionais. Então, essa análise que eu chamei de consequencialista, ela é equivocada na medida em que toma o orçamento como um fim e não como um meio para efetivar direitos. E aí eu contraponho direitos de um lado, orçamento de outro. É uma leitura mentirosa. Mentirosa. Porque a gente precisa economizar, porque a gente precisa economizar. Se você ganha R$1.000, você não pode gastar 2. Não, isso aí funciona para o ambiente privado. Eu tenho meu salário, não posso gastar mais, não vou endividar. No ambiente público, não é assim. Não funciona assim. Pelo contrário. É isso que tentaram vender com a instituição de um teto de gastos.
É isso. É essa mentira que eles tentaram bricolar, colar, como se o orçamento público ele fosse meramente uma transmutação do orçamento privado, o que não é verdade, o que é mentiroso, totalmente. O orçamento não é um fim do Estado, é uma consequência. Eu não posso tomar o resultado econômico da causa como uma razão para eu decidir. Eu tenho que decidir, pela nossa concepção de direito, a partir de uma racionalidade econômica, de uma racionalidade jurídica e não econômica. Eu tenho que partir a minha decisão de uma decisão jurídica e não de uma consequência econômica. Porque senão eu vou perceber que quem é relevante no direito é a economia e não o direito. É o orçamento e não o direito. E aí a gente percebe isso muito no direito tributário quando as pessoas só pensam em como eu poderei aumentar as receitas. Alguém está falando. Alguém falou? Ricardo, por favor. Oi, professor, boa tarde. Tá. Professor, sobre essa visão aí, agora com esse projeto da isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, você acha que, por essa óptica, eles iriam barrar a aprovação, já que seria como uma dispensa de arrecadação de receita? Vai reduzir a arrecadação com a isenção para pessoas que recebem até 5 mil e o gasto continua aumentando cada vez mais e vai arrecadar menos. Então, eles poderiam pautar dessa maneira também, que influenciaria diretamente na arrecadação do Estado? Olha, Ricardo, eu vou falar o que eu acho, tá? Pelo que eu tenho estudado. E pelo que eu vou fazer uma análise de dever ser, não como é que está acontecendo. Todo ato da administração, né, você já usaram alguma disciplina de direito administrativo, sabe que a administração ela tem que seguir o princípio da legalidade. Ele só pode fazer o que está preceituado em lei, diferente de um particular, que tudo me é permitido se não é proibido em lei, né? O inverso. É o básico do princípio da legalidade. O que tenho percebido? Ou seja, então, para eu fazer uma reforma dessa, ou seja, isentar pessoas que ganham até 5 mil, eu preciso fazer um estudo compensatório. Ou seja, como é que deveria ser feito isso, Ricardo? Já que eu vou aumentar a faixa de pessoas que não têm, que vão ser isentas do imposto de renda, eu tenho que fazer uma compensação. Então, pessoas que estão no topo, mais. Ou seja, aumentar a alíquota, que atualmente está 27,5%, o máximo. Então, eu posso aumentar a alíquota, eu posso criar outra estrutura tributária para cobrar. Ou seja, não necessariamente essa isenção ela vai trazer menos dinheiro, menos arrecadação. Porque ela pode ser uma efetivação, ela tem que ter com ela uma compensação. Isso no âmbito interno do direito, ou seja, da formação jurídico-tributária. Mas eu posso fazer uma análise também econômica e social disso. Dizer, olha, a pessoa que recebe até 5 mil, ela vai deixar de pagar o imposto de renda. Necessariamente, ela vai ficar com mais dinheiro para ela. E aí, com isso, ela vai poder gastar mais. Ou seja, ela vai ter uma taxa de consumo maior. E aí não tem taxação sobre os produtos, então ela estaria pagando imposto, quase a mesma coisa, mas por outras formas, de uma forma indiretamente que não retida direto na fonte. Ou seja, por consumo. E aí injetaria na economia e a economia poderia girar mais.
seria também uma medida de justiça fiscal. Não sei se eu satisfiz, Ricardo. Certo, obrigado. Ou seja, não é quer dizer que per si ela vai estar deixando de arrecadar menos, não. Aí vai ter que ter um estudo jurídico maior para a gente analisar os impactos tributários da situação em específico. Então, e outra, porque essas decisões dos magistrados, elas centram-se em uma seletividade de princípios. Eles escolhem, primeiramente, quais os princípios que devem imperar e fazem esse choque. O que também é enorme. Há uma seletividade. E aí a gente tem que ter em mente, vocês têm que ter em mente que a norma primordial no direito tributário não são os princípios, mas são as regras, que não podem ser derrogadas e afastadas por princípios. As normas, elas têm prevalência, as regras têm prevalência no direito tributário na hora de decidir sobre os princípios, porque elas são mais diretas. Elas devem ser os documentos primeiros dos princípios. Como regra, um princípio ele não pode afastar uma regra. Ele não pode. Porque estaria-se substituindo a vontade do legislador com a vontade judicial. E outra, argumentos de natureza econômica, eles são argumentos extrajurídicos, ou seja, argumentos que nós podemos chamar de extrajurídicos, ou seja, não institucionais. Logo, num Estado democrático de direito, os argumentos institucionais, ou seja, a literalidade da lei, da norma, ela tem prevalência sobre outras análises. É o que eu coloquei, que os argumentos linguísticos, ou seja, a literalidade da lei, a normativa de regra e a análise sistemática, ou seja, do conjunto do ordenamento, ela prevalece sobre argumentos de razão prática, sobre consequenciais. E outra, nós temos dois princípios que reforçam a análise jurídica sobre a análise consequencial, que é justamente o princípio da separação dos poderes, em que cabe primordialmente um Estado democrático de direito a atividade do poder legislativo sobre o poder judiciário, que o poder legislativo cabe fazer as leis, ou seja, um argumento linguístico e sistemático de organizar o ordenamento, e ao poder judiciário cabe executá-lo, quer dizer, cabe aplicá-lo, que é um argumento prático. Nessa concepção federalista, né, para utilizar os papers federalistas, o poder judiciário deve ter prevalência excepcional e a regra deve ser o poder legislativo. A mesma coisa com o princípio da legalidade. A legalidade, que é uma criação jurídica legislativa, ela tem prevalência sobre aspectos que a gente pode dizer aspectos práticos. Professor, então, o senhor quer dizer que em nenhuma hipótese os princípios não se sobrepõem às regras? Não, não é isso. Eles podem se sobrepor em casos extraordinários e não como regra. Mas para isso que acontecer, mesmo que se admita o uso ou a conversão, ainda assim há um procedimento que deve ser cumprido. Qual seja, quanto maior, né, a restrição e maior o peso sintático do princípio,
maior deverá ser sua justificação, ou seja, uma teoria da argumentação que deve ser feita mais a miúde. Uma fundamentação, justificação e comprovação de que seja imperante a utilização do princípio. Isso significa que a restrição à segurança jurídica, por exemplo, por uma decisão contrária ao estabelecido normativamente, motivada pelas consequências econômicas advindas, deverá ter alguns requisitos, e fortes requisitos, que é uma justificação condizente, ou seja, a existência de fundamento constitucional de validade dessa restrição. Deve ter também uma fundamentação condizente, que é uma exteriorização racional e transparente das causas, das razões para essa restrição. E ser uma comprovação condizente, que é as supostas consequências não podem ser presumidas, deduzidas ou tomadas de barato, né? Elas devem ser antes comprovadas com documentos, perícia, em uma base fortemente empírica. Elas não podem se dar de uma forma vulgar. Então, a regra normativa é a prevalência da regra sobre o princípio em matéria tributária. E a prevalência do texto constitucional das normas sobre as consequências econômicas. Só de forma excepcionalíssima é que eu posso excepcionar essa regra. Senão, tem custos. Né? Como eu falei, os três, né? Uma justificação, uma fundamentação, uma comprovação. Sejam condizentes. Senão, eu não posso. Vamos dar um intervalo. Eu volto daqui a 30 minutos. Mais ou menos 5h10, eu estou aqui de volta. Meia hora. A gente fala mais uma vez dos seminários e encerra esse debate, tá bom? Até já.